أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب
أجيب دعوة الداء إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Acabei de recitar os versículos de 184 a
189. São 6 versículos do capítulo 2. Recuo número 23. Agora vou apresentar a tradução desses versículos que foram recitados. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Ó vós que credes, o jejum é vos prescrito, assim como foi prescrito para aqueles antes de vós, para que assim possais chegar a ser justos. Aqui nesse versículo, Deus Todo-Poderoso está ordenando mais um mandamento que também faz parte dos 5 pilares do islamismo, que são jejuar no mês do Ramadã, né? No mês do Ramadã, jejuns. E como antes também, nas aulas anteriores, eu mencionei que sempre que Deus manda fazer alguma coisa, ao mesmo tempo ele também revela o objetivo desse mandamento. Para que deve ser feito e quais são provas. Por exemplo, quando Deus mandou que adorar a Ele mesmo, Deus único, Ele deu argumentos, provas, para que Allah, o Deus, deve ser adorado. E depois deu vários exemplos, né? Que Ele que fornece tudo, Ele que criou nós seres humanos, providenciou tudo o que nós precisamos para sobreviver nessa terra, além dos outros fatores, né? Aqui também Deus diz que, antes de tudo, nós devemos saber, devemos entender que há sempre dois tipos dos problemas, de dificuldades, né? Sofrimentos. Um tipo de sofrimento é que a pessoa sofre individualmente. Um sofre e outro não sofre. Mas há outros sofrimentos que todos sofrem, que cada um tem que sofrer. Por exemplo, eu posso dar exemplo de morte. A morte é uma coisa que ninguém tem excepto. Cada um tem que morrer, tem que passar desse morte. De mesma forma, aqui Deus está mencionando que o jejum é uma coisa que não é prescrito para vocês só, mas sim foi prescrito para, como aqui Deus diz aqui, foi prescrito assim como foi prescrito para aqueles antes de vós, para todas as religiões anteriores. Se a gente começar a fazer uma leitura dos livros sagrados dos hindus, da Bíblia, do Torá, encontraremos que todas as a leitura sagrada tem foram mencionados os jejum nessas religiões. Então, antes de tudo, isso aqui, Deus não está dizendo que não mencionou o povo anterior para mostrar a importância, não. Para mostrar que tem uma grandeza, que os outros também tiveram que fazer jejum, então você também vai ter que fazer. Não é por isso que Deus mencionou o povo anterior, os povos anteriores. Mas sim, Deus mencionou para mostrar a importância. Porque se fosse prescrito para nós só, ou não fosse prescrito para nós, e fosse prescrito para os povos anteriores, então os muçulmanos poderiam ter perdido essa virtude do jejum. Então Deus disse que essa é uma coisa
que tem muita importância. É por isso foi prescrito tanto para os povos anteriores como para vocês muçulmanos. Obviamente, a forma de fazer jejum pode ser diferente, pode ser variável, né? Cada um tem, por exemplo, os hindus têm outra forma, eles não comem carne, ou há outras pessoas que não comem os hindus, na verdade, não comem aquilo que for cozido, né? E também existe um jejum entre os cristãos que eles não comem o carne, e também entre os judeus havia e há também até hoje vários tipos de jejum. Então, aqui, né, na religião, Deus está mencionando que a religião sempre, qualquer religião que você vê, tiveram a jejum. A forma pode ser variável, mas existiu sempre. Foi prescrito para todos os povos. E isso foi para que você possais chegar a ser justo. Esse é o objetivo. Esse é o destino final de jejum. A pessoa não faz jejum porque Deus quer que a pessoa fique com fome, com sede. Não. Deus diz que essas coisas físicas não vão chegar até Deus. A única coisa que vai chegar até Deus é a intenção e a retidão. Então, é muito importante que nós tenhamos essa consciência que o jejum não é destino. Destino é para que nós possamos obter a retidão, para que nós possamos chegar mais perto de Deus, para que nós possamos ter um costume, um hábito de fazer sacrifício, para que nós possamos acostumar de oferecer uma parte da nossa riqueza para os pobres. Porque com isso, Deus nos quer que a gente comece a aprender a sacrificar. Nós temos 12 meses no ano inteiro. E nesse ano, 11 meses, a gente afasta do que é haram, do que é proibido, do que Deus mandou de abster. Mas nesse mês de Ramadã, a gente é impedido do que é halal. A comida halal é permitido comer. Mas no mês de Ramadã, até a comida halal é proibido. Para que a gente possa aprender a sacrificar. Para que a gente possa valorizar as pessoas que sofrem de fome. Para que nós tenhamos mais emoção para essas pessoas que são menos favorecidos, que necessitam de uma ajuda. Às vezes, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós ficamos assim, mais tranquilos, nós não focamos nos nossos redores, nem quem está precisando de uma ajuda. Mas depois de um ano, quando a pessoa começa a fazer o jejum, começa a sacrificar tudo que é permitido, aí de novo renova a fé. Começa a ter sentimentos de novo para os irmãos menos favorecidos, os irmãos que precisam de uma ajuda. A pessoa tenta sacrificar algo que é permitido para ele, para os outros. Tenta ajudar os outros, dá comida para os outros, e assim sucessivamente. E devemos entender, isso já vai ser mencionado no próximo versículo também, quais são as pessoas que são excepcionados que são exceptos de fazer o jejum, né? Existem exceções, né? Que as pessoas que são doentes ou que estão viajando não precisam fazer esse jejum, né? No próximo versículo, Deus mencionou o jejum prescrito é por um número fixo de dias. Mas quem quer que de entre vós esteja, mas quem quer que de entre vós esteja doente
ou esteja de um curso de uma viagem, jejuará o mesmo número de outros dias. E para aqueles que só com grande dificuldade têm possibilidade de jejuar, há uma expiação: o alimentar um homem pobre. E quem quer que pratique uma obra com gostosa obediência, é melhor para ele. E o jejum é bom para vós, se ao menos vós soubesses. Aqui, Deus deixou algumas exceções, né, para algumas pessoas que, em primeiro lugar, Deus disse que é prescrito para um número fixo. Deus prescreveu para se deixasse assim, os muçulmanos devem fazer jejum. Aí uma pessoa fazia no mês do Shawwal, outro fazia no Zulhajja, outro fazia no outro mês. Uns faziam 30, outros fariam 20, os outros fariam 40. Cada um fazia do que quiser, né? Mas Deus disse que Ele mesmo facilitou para as pessoas, prescreveu um mês e disse que a partir desse mês, a partir do primeiro dia do Ramadã, deve começar a fazer o jejum até o final do mês. E esse número é fixo. E sim, atenção que as pessoas que estão de viagem, as pessoas que são doentes, não devem fazer o jejum. Isso é uma regra geral. Temos que entender que nós temos que priorizar a nossa saúde antes de tudo. Não podemos prejudicar a nossa própria saúde. Se a pessoa está fazendo jejum, mesmo tendo uma doença, então ele não está seguindo o mandamento de Deus. E também, mais uma coisa bem interessante, nesse versículo é mostrado que a benção ou a recompensa não é de fazer uma virtude. Não. Na verdade, a recompensa ou a benção é de seguir o mandamento de Deus. Se Deus diz que não deve fazer jejum nesse tempo, se a pessoa é doente, então não deve. Você vai receber recompensa se você não fizer. Porque não fazendo, você está seguindo o mandamento de Deus. E se Deus disse para as pessoas que são saudáveis que você deve fazer, então ele deve fazer. Se não está fazendo, então não está obedecendo. Então a recompensa não é de fazer uma ação, mas sim fazer obediência. Isso é que importa mais, que tem mais importância, que tem mais valor. Eu conheço casos nos países muçulmanos em que as pessoas obrigam as crianças de 10 anos, 12 anos, de fazer jejum. E durante o dia inteiro, que às vezes lá naqueles países é bem calor, as dias são bem quentes, eles não deixam comer e beber alguma coisa. Para que eles possam dizer, o meu filho de 10 anos fez o jejum. Ele fez 10 jejuns. Ou ele completou o jejum inteiro. E às vezes, infelizmente, acontece uns incidentes muito ruins. Por exemplo, acaba com o falecimento da pessoa, da criança. Por um lado, há pessoas que nem querem saber. Há muita gente que hoje em dia esqueceu desse mandamento. Há pessoas que não fazem jejum. Há pessoas que não querem saber se foi prescrito para muçulmanos ou não. E por outro lado, há pessoas que estão muito rigorosos. Querem até mandar fazer para as crianças. Então é muito importante que a gente fique no caminho do meio. A gente temos que tentar obedecer o mandamento e não
mostrar a nossa força, né? Assim, eu posso fazer o jejum, eu posso fazer isso. Não. Se Deus mandou de não fazer, então não deve fazer. Se Deus disse que as pessoas, que, por exemplo, a pessoa que é doente, ou a pessoa que está de viagem, não deve fazer, então ele deve evitar de fazer o jejum. E isso é que Deus quer. Além disso, temos as pessoas, por exemplo, a mulher que está grávida, que a condição dela também não é favorável para fazer o jejum, ela também deve evitar de fazer o jejum. E também as crianças, obviamente, como eu mencionei, também devem evitar de fazer. Obviamente, antes de tudo, é a nossa saúde. Todas as coisas vêm depois. Primeiro é a nossa saúde. E depois são as coisas secundárias. Se nós não temos saúde, como é que nós vamos conseguir fazer as jejuns e outras coisas? E, na verdade, para fazer jejum, o jejum também, por um lado, se tem benefícios, vantagens espirituais, também tem vantagens físicos. Hoje em dia também é provado pelos estudos que ao longo do tempo o nosso corpo começa a ganhar os alimentos extra no nosso corpo, com a comida, com as outras coisas. E isso faz com que a pessoa comece a ganhar mais sonho, mais fadiga, mais canso. E quando a pessoa faz esse tipo de jejum, quando abstém de comida, de bebida por um certo período, então o corpo começa a usar esses particulares, esses elementos extra que existem no nosso corpo, que causam a fadiga, que causam o canso, que causam a pessoa ficar mais assim preguiçoso. O corpo começa a usar esses elementos. E isso faz com que a pessoa, depois do mês do Ramadã, isso também é uma coisa que quem faz o jejum deve ter experimentado, a pessoa não só espiritualmente sente mais motivado, mais refrescado, mas também fisicamente sente mais ativo. Então, não só esse tipo de jejum tem vantagens espirituais, mas também tem as vantagens físicas. E o jejum começa, né, falando agora de jejum, também vou falar que o jejum começa logo assim que começa a nascer o sol. Assim que começa a nascer o sol, nós devemos parar de comer e beber. E depois, assim que o sol põe, podemos comer. Não precisamos de esperar. Há pessoas que esperam até escurecer muito o dia, né? Até que ficar bem noite. Nós, assim que pôr o sol, já podemos quebrar o jejum e devemos quebrar. E a pessoa que não tem nem a força ou é bem uma doença que é permanente, né? A pessoa sabe que mesmo que passar o Ramadã, eu não vou conseguir fazer o jejum. Nesse caso, ele deve gastar uma grana, ele deve gastar no caminho de Deus, deve providenciar comida para um pobre, para que, se ele não conseguiu fazer sacrifício fisicamente, envolvendo o próprio corpo, pelo menos ele consiga participar nesse sacrifício fazendo caridade. E deve ser feita esse todo sacrifício com aqui. E quem quer que pratique uma boa obra com gostosa obediência.
A pessoa não deve pensar assim, que é isso, eu vou ter que fazer o jejum de novo, já chegou o Ramadã. Não. Mas a pessoa deve se animar, que assim, veio um mês em que eu posso fazer progresso, tanto espiritualmente como fisicamente, em que vou ter mais chance de encontrar com Deus Todo-Poderoso, vou ter mais chance de ter um relacionamento forte com Deus Todo-Poderoso fazendo sacrifício. E depois, mais uma vez, jejum é bom para vós. Deus disse que isso não é bom para mim. Se você está ficando de fome ou de sede, não é para mim. Tipo, obviamente mandou fazer sacrifício, foi por Deus, né? A gente faz isso por Deus. Mas a última vantagem ou benefício é para nós mesmos. Quem vai ser beneficiado com o jejum é nós mesmos. Então devemos entender que isso é para nosso melhor, para que nós possamos progredir. O mês de Ramadã é aquele em que o Corão foi enviado como um guia para a humanidade, com provas claras de direção e discriminação. Por isso, quem quer que seja dentro de vós, que esteja presente em casa neste mês, nela deve jejuar, mas quem quer que esteja doente ou esteja a discurso de uma viagem, esse jejuará o mesmo número de outros dias. Allah deseja dar-vos facilidades e Ele não deseja causar-vos grave. E para que vós possais completar o número e para que vós possais exaltar Allah por Ele vos ter guiado e para que vós possais ser gratos. Então, mais uma vez, Deus disse que esse é um mês em que o Alcorão foi enviado. Aqui essa parte do versículo tem vários significados. Em primeiro lugar, foi no mês de Ramadã que o Sagrado Alcorão começou a ser revelado. Então foi nesse mês que o primeiro versículo, o primeiro capítulo, a primeira revelação começou para ser revelado ao santo profeta. E depois outro significado é o seguinte: conta-se que veio nos ditos do profeta que todos os anos, quando vinha o Ramadã, o Gabriel vinha até o profeta Muhammad, que paz de Deus esteja sobre ele, e fazia uma revisão de todo o sagrado Alcorão que até aquele ponto era revelado. Então, no mês de Ramadã, eles faziam uma revisão do sagrado Alcorão. Obviamente, memorizava o profeta, santo profeta, assim que era revelado. Mas no mês de Ramadã, o Gabriel fazia uma revisão com o profeta de todo o sagrado Alcorão que até aquele ponto era revelado. E depois, mais uma vez, Deus disse que deve-se jejuar a pessoa que está em casa, que está de viagem ou que está doente, mais uma vez para clarificar isso, né? Para fazer mais claro, Deus disse que você não deve jejuar se você está doente. Não deve prejudicar a própria saúde, própria vida. Mas sim, deve fazer jejum nos outros dias. Deve completar esses números nos outros dias. E Deus quer facilitar. Deus quer vos facilitar e não quer dificultar. Deus poderia dizer, a mulher, o idoso, a criança também tem que fazer o jejum. E aí? Mas Deus disse, não, eu quero facilitar-vos. É por isso fez essas exceções. E isso
é para que vós possais ser gratos. Vocês devem agradecer, devem ser gratos a Deus. Vós possais ser gratos para que Ele abençoou com esse mandamento, que é não só, como eu expliquei, bom fisicamente para nós, mas também espiritualmente tem muitas vantagens e benefícios para a nossa alma. Então, devemos exaltar Allah para que Ele nos guiado, para que Ele nos mandou fazer ou prescreveu para nós esse jejum ou esse tipo de sacrifício. E como estamos falando do mês de Ramadã, e o mês de Ramadã tem a ver muito com orações, tem a ver muito com sacrifício, tem a ver muito com os nossos rezos. Então aqui Deus continuou falando o mesmo objetivo, falou: e quando os meus servos te perguntarem a meu respeito, diz-lhes, eu estou perto e eu respondo à oração de suplicante quando ele a mim reza, de modo que eles devem escutar-me com atenção e crer em mim, para que possam seguir o caminho direto. Uma regra bem geral aqui Deus disse, e devemos sempre ter em mente essa regra básica, a lei que Deus mandou, revelou aqui, para que nossas orações também possam ser aceitas. Deus disse que a pessoa, em primeiro lugar, sempre que fala, que pede ajuda a Deus, ele deve saber que Deus está presente. E ele vai ajudar, ele vai ouvir as orações. Mas, obviamente, tem algumas condições. Por exemplo, nós sabemos que se a gente falar de amizade, também é dos dois lados. Nunca você vai ver uma amizade que é por um lado só. Ou o amor também é dos dois lados. Se uma pessoa nem quer saber da outra pessoa, então o amor de um lado não vai durar muito tempo. Da mesma forma, Deus diz que se a pessoa começa a inclinar para mim, começa a pedir ajuda, a minha ajuda, então informa a esse servo que estou presente, estou perto dele e vou ouvir as orações dele, as rezas que ele vai fazer. Mas, como eu falei, as condições, Deus disse que ele deve pedir, deve fazer a oração, perguntar em respeito de mim, no meu respeito. Tudo que a pessoa deve pedir a Deus deve ser para que ele possa ser mais perto de Deus. Eu relembrei um conto, isso já é muito antigo mesmo. Uma vez a pessoa lá do Paquistão, Índia, ele foi para fazer peregrinação a Meca. E ele, lá em Meca, é muito comum que a pessoa, quando vê a primeira vez, acaba, a oração que ele faz é aceita, porque a primeira mesquita, a primeira casa de Deus, que tem muitos profetas que passaram ali, e então é um lugar sagrado, um local sagrado, uma mesquita sagrada. Tem muito... a pessoa que vai lá sente muita espiritualidade, então a pessoa que faz uma oração é aceita. Essa pessoa que foi lá, ele, em voz alta, começou a pedir, ele amava uma mulher, só que a mulher era casada. Então a pessoa começou a falar coisas ruins sobre o esposo dela. Que ele morresse ou acontecesse alguma coisa com ele,
para que a amada dele viesse para ele, ou ele possa casar com essa mulher. Então, existem sempre lá a polícia aí assim, patrulhando, né? Eles capturaram a pessoa e levaram para a prisão. Para que você está fazendo essa oração? Então, as pessoas não têm noção do que eles devem pedir. Em vez de ele pedir ajuda de Deus, em vez de ele pedir misericórdia de Deus, em vez de ele pedir guia de Deus, ele está fazendo uma oração que é para prejudicar outra pessoa. Essas orações Deus não vai ouvir de forma nenhuma. Então, aqui Deus diz que a oração que você vai fazer deve ser em respeito de mim. Para que, se você quer comer alguma coisa, se você quer beber alguma coisa, você deve ter essa intenção. Eu quero beber, eu quero comer para que eu possa ser um bom servo de Deus, para que eu possa servir de uma boa forma para Deus. Então, a intenção tem que ser sempre boa, sempre que faz oração. Isso é a primeira condição. A segunda condição é que eu respondo à oração do suplicante quando ele me reza, de modo que eles devem escutar-me. Essa é a segunda condição. Primeira condição era que ele deve ser feita para Deus, para que ele possa, com boa intenção, deve ser para pedir uma ajuda de Deus, guia de Deus. E a segunda, que ele também deve seguir, deve escutar os mandamentos de Deus. Como eu falei no início, amizade dos dois lados. Se a pessoa não segue a religião, se a pessoa não faz orações, se a pessoa não faz sacrifício financeiro, se ele não tem boas intenções, e depois ele faz oração e quer que Deus escuta, Deus diz que não vai escutar, não. Você também tem que me ouvir, para que eu também possa aceitar suas orações. Então, essa é a segunda condição. Devem escutar-me com atenção. E a terceira condição é crer em mim. Tem que ter uma certeza absoluta no coração de pessoa que Deus existe e Ele é poderoso. Ele pode abençoar tudo que eu vou pedir. Você não vai fazer uma oração. Você, por exemplo, a pessoa tem que fazer sempre oração, tendo em conta que Deus tem poder de me abençoar com a coisa que Ele está pedindo. Se você precisa de alguma coisa ou quer comprar uma coisa, que precisa comprar um carro, você nunca vai lá bater uma porta do restaurante. Porque você sabe que no restaurante eles não vendem os carros. Eles não têm um carro. Para isso, você tem que ir para um stand, para uma loja dos carros. Se você quer comida, você não vai para a loja dos carros. Você vai para restaurante. Nunca a pessoa vai lá bater uma porta que sabe que essa porta não pode satisfazer as nossas necessidades. Da mesma forma, quando você bate a porta de Deus, tem que ter a crença em si mesmo, uma crença absoluta, que Deus tem todo o poder de me abençoar com isso. Deus tem todo o poder de fazer isso possível para mim. Se a pessoa tem essa crença, essa confiança, então Deus disse que não vou deixar ser decepcionado a pessoa. Não vou decepcionar a pessoa, sim, mas vou abençoar a pessoa. Vou satisfazer a necessidade. Então, são essas condições que a pessoa deve sempre ter em mente antes de pedir alguma coisa a Deus, antes de fazer oração a Deus. É tornado legal que vos deiteis com vossas esposas na noite de jejum. Elas são uma vestidura para vós e vós sois uma vestidura para elas. Allah sabe que vós tendes estado a proceder com injustiça para com vós próprios, pelo que ele se voltou para vós com misericórdia e proporcionou-vos satisfação, de modo que vós podeis agora
podeis agora deitar-vos com elas e buscar o que Allah para vós prescreveu, e comei e bebei até que a linha branca de alvorada para vós se torne distinta da linha negra de alvorada. Então completei o jejum até o cair da noite, e não vos deitei com elas, enquanto vós permaneceis nas mesquitas para a devoção. Estes são os limites fixados por Allah, de modo que não vos aproximei delas. Assim Allah torna seus mandamentos claros aos homens, para que eles passem a assegurar contra o mal. Antes, primeira coisa, Deus disse que ele tornou legal para que as pessoas, nas noites do Ramadã, eles podem ter relação sexual com as suas esposas. As pessoas, eles nem faziam. Obviamente, durante o período de jejum, não pode ter relação com as esposas. Não é permitido. Mas as pessoas, antes de ser revelado esse versículo, as pessoas nem faziam relação na noite, quando não eram de jejum. Na noite do Ramadã só, do mês do Ramadã. Mas Deus disse que isso seria uma injustiça para seu corpo. Necessidade do corpo. Então, nas noites do jejum, do Ramadã, quando você não está de jejum, você pode ter relação com a esposa. Isso é uma misericórdia para vocês. E depois Deus diz que você deve comer e beber até que não fica clara a linha de alvorada, uma linha branca, a luz branca com a luz preta. Você vê logo da manhã, na hora da alvorada, quando começa a nascer o sol, primeiro tem um brilhante, uma luz que vem para cima, né? E essa luz, Deus diz que quando você ver que agora está ficando claro, agora está desaparecendo o escuro, aí você deve parar de comer e beber e deve começar o seu jejum. E depois deve permanecer no jejum até a noite, até pôr o sol, como eu expliquei antes. Não deve esperar muito ficar escuro, né? Para que a noite ficasse bem escura. Mas sim, assim que eu pôr o sol, a pessoa já pode comer. Como Deus deixou fazer aqui, permitiu, tornou legal para que as pessoas possam deitar com as esposas nas noites, mas nas últimas 10 noites do mês do Ramadã, a prática do santo profeta era a seguinte: ele dedicava esses dias, 10 dias, para ficar na mesquita. Então, tanto noite quanto dia, ele permanecia na mesquita, fazendo ainda mais sacrifício durante orações durante a noite. Então, Deus disse que se você quiser seguir essa prática, se você quiser permanecer na mesquita nos últimos 10 dias, para fazer ainda mais orações, então não deve ter relações com as esposas nessas 10 noites, porque você tenha dedicado as noites também para Deus, essas 10 noites. Mas isso não é obrigatório. O jejum é obrigatório para as pessoas que podem, para as pessoas que não são doentes, que não são de viagem. Mas essas 10 noites, esses 10 dias, os últimos 10 dias do Ramadã, a pessoa pode ir lá na mesquita, dedicar, mas fazer uma devoção, mas isso não é obrigatório, mas é a prática do profeta. Por isso, há pessoas que fazem isso. E Deus diz que nessas noites a pessoa não deve ter relação, não deve ter não deve pensar que como Deus tornou legal para as noites do Ramadã, então os últimos 10 noites também são permitidas. Para as pessoas que fazem devoção na mesquita, para eles não são permitidas de deitar com as esposas nas últimas 10 noites. E não consumi a vossa riqueza entre vós próprios por meio de falsidade. E não a oferecei como suborno às autoridades, para que vós possais consumir uma parte da riqueza pública com injustiça. Aqui Deus mais uma vez diz que ganância, a pessoa não deve ter ganância, a pessoa não deve consumir riqueza do público, a pessoa não deve ficar do olho da riqueza do outro para como é que ele possa consumir a outra riqueza. Ou
consumir a riqueza com falsidade, né? Como suborno às autoridades, isso tudo. Deus disse que não é permitido fazer isso tudo, mas sim deve ter isso. No final, Deus disse, uma parte da riqueza pública com injustiça. Isso não, como Deus está falando tanto no sacrifício físico, que é jejum, e quanto sacrifício financeiro, aqui Deus está dizendo para não consumir a riqueza com a ganância, com falsidade, para que você ter a ganância de ficar com mais, porque na verdade a essência de fazer jejum é que para a pessoa possa sentir o sacrifício e possa fazer o sacrifício com boa vontade, para que ele possa perder o amor das coisas mundanas, para que ele possa perder amor de riqueza, para que ele possa inclinar para Deus. Então, para isso, também é muito importante que a pessoa perda a ganância, para que a pessoa perda essa noção de consumir riqueza com falsidade. E assim acabamos a parte de hoje. Jazakumullahu ta'ala. Muito obrigado.